pessoal, vamos mais um vídeo de apoio às aulas de matemática. O assunto de hoje é razões trigonométricas no triângulo retângulo. Vou resolver alguns exercícios aqui e espero ajudar vocês na resolução de exercícios seus. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 em relação ao solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Temos aqui uma representação, uma pipa, o fio em que essa pipa está ligado, a linha que essa pipa está ligado, tem 80 metros de comprimento. O que não sabemos e que vamos descobrir é a altura relativa dessa pipa em relação ao solo, que é o x. Sabemos também que o ângulo formado por essa linha é de 45 graus. Olha, tomando um ângulo como referência, o lado oposto, a altura dessa pipa, é meu cateto oposto. Essa linha forma a hipotenusa do triângulo retângulo, então aqui é minha hipotenusa. Logo, a razão cateto oposto sobre hipotenusa é a razão seno. Seno de 45 graus, então, vai ser igual a cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 80 metros. Seno de 45 tem aqui, vale 0,7, igual a x sobre 80. Fazendo uma multiplicação cruzada, eu tenho que x é igual a 0,7 vezes 80. Logo, x vai ser igual a 56 metros. Então, a altura que essa pipa se encontra em relação ao solo é de 56 metros. Dando sequência, vamos para o exercício número 2. Qual o comprimento da sombra de uma árvore de 5 metros de altura quando o sol está a 30 graus acima do horizonte? Então, eu tenho aqui a representação do sol meu, e suponhamos que aqui eu tenho uma árvore. Essa árvore tem 5 metros de altura. O ângulo que essa sombra forma em relação ao solo é de 30 graus. Olha, conheço o tamanho da árvore, que é de 5 metros. Sei que os raios solares formam um ângulo de 30 graus em relação ao solo. O que eu quero descobrir é essa medida S aqui, a medida S de sombra, da sombra que a árvore está produzindo. Perceba que eu tenho o ângulo. O cateto oposto é conhecido, de 5 metros, que é a altura da árvore. E quero descobrir meu cateto adjacente, que é a sombra que essa árvore forma. A razão cateto oposto sobre cateto adjacente, cateto oposto sobre cateto adjacente, é minha razão tangente. Então, a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. A tangente de um ângulo, no caso, 30 graus, tem que ser igual ao cateto oposto, que é 5 metros, sobre o cateto adjacente, que é S. Tangente de 30 graus equivale a aproximadamente 0,58. Isso tem que ser igual a 5 sobre S. Multiplicando cruzado, eu tenho que 0,58S é igual a 5. Se 0,58 está multiplicando S, ele vai passar dividindo. Então, S é igual a 5 dividido por 0,58. Esse valor da sombra, então, S vai ser igual a 5 dividido por 0,58, que é aproximadamente 8,62 metros. Logo, essa sombra tem 8,62 metros. Problema 3. Semelhante ao exercício anterior, determine a altura do prédio da figura seguinte. Olha, eu quero agora descobrir a altura x de um prédio aqui, que eu desconheço. A única coisa que eu sei é que a sombra projetada por esse prédio é de 60 metros. 60 metros.
Sei também que o ângulo formado é de 30 graus. Logo, eu tenho aqui meu ângulo, tenho o x, que vai ser meu cateto oposto, e tenho meu cateto adjacente, que é 60 metros, que é a distância da sombra em relação ao prédio. A razão cateto oposto sobre cateto adjacente nós já conhecemos. Cateto oposto sobre cateto adjacente é igual a tangente de um ângulo, né? Tangente de um ângulo qualquer. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tangente do ângulo, que no caso é 30 graus, tem que ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é 60. Tangente de 30 graus é igual a aproximadamente 0,58. Isso tem que ser igual a x sobre 60. Multiplicando aqui em cruz, eu tenho que x é igual a 60 vezes 0,58. 60 vezes 0,58 é igual a 34,8 aproximadamente. Então, a altura desse prédio vai ser 34,8 metros. Próximo exercício. Observe a figura e vamos determinar qual o comprimento da rampa e qual a distância do início da rampa até o barranco. Então, na figura nós temos aqui um barranco. Esse barranco forma um ângulo de 30 graus e tem uma altura de 1,5 metro. O que eu preciso determinar é essa distância aqui, x, distância da rampa, e preciso determinar essa medida y, que é a distância do início da rampa até o barranco. Na letra A, está perguntando qual o comprimento da rampa. O comprimento da rampa é x. Olha, vamos observar. X é a minha hipotenusa do triângulo retângulo. O que eu tenho é meu cateto oposto. Se eu tenho meu cateto oposto e quero determinar minha hipotenusa, eu vou usar meu seno. Seno de 30 graus é igual a cateto oposto, que é 1,5 metro, sobre a hipotenusa, que é x. Seno de 30 graus é igual a meio, igual a 1,5 sobre x. Multiplicando o cruzado, temos que meio x é igual a 1,5. Passando o meio dividindo, eu tenho x é igual a 1,5 sobre 0,5. Logo, x vai ser igual a 1,5 dividido por 0,5, que é igual a 3 metros. Então, essa distância x é igual a 3 metros. Na B, ele quer saber qual a distância do início da rampa até o barranco. Olha, eu preciso determinar o y. Perceba que o y é meu cateto adjacente. E eu possuo o meu cateto oposto. Então, nesse caso, eu tenho que usar tangente de 30 graus. Por que tangente? Porque a tangente é a razão do cateto oposto, que é 1,5, sobre o meu cateto adjacente, que é y. Tangente de 30 graus, eu sei, o problema me deu, vale 0,58. Então, 0,58 é igual a 1,5 sobre y. Multiplicando o cruzado aqui, eu tenho que 0,58y é igual a 1,5. Dando sequência, temos que y é igual a 1,5 dividido por 0,58. Fazendo essa divisão, 1,5 dividido por 0,58 é aproximadamente 2,58 metros. Logo, então, essa medida y aqui é igual a 2,58 metros. Problema 5. Ao topo da encosta, um ângulo de elevação do pé de uma árvore ao topo de uma encosta é de 60 graus. Então, eu tenho aqui esse ângulo de elevação igual a 60 graus. Sabendo-se que a árvore está distante 50 metros da base da encosta,
A distância da árvore até a encosta é de 50 metros. Que medida deve ter o cabo de aço para ligar a base da árvore até o topo dessa encosta? Qual a medida desse cabo de aço que vai ligar a base da árvore até o topo dessa encosta? Essa medida X correspondente ao cabo de aço que eu preciso descobrir. Perceba que eu tenho um ângulo. Quem está junto com o ângulo é meu cateto adjacente. E a medida X é a minha hipotenusa do triângulo retângulo formado. Se eu tenho cateto adjacente e quero descobrir a hipotenusa, eu vou usar o meu cosseno. Cosseno de 60 graus é igual a cateto adjacente, que é 50 metros, sobre a hipotenusa x. Cosseno de 60 graus é igual a meio, 0,5, igual a 50 sobre x. Multiplicando cruzado, eu tenho que meio x é igual a 50. Passando o meio dividindo 50, eu tenho que 50 é igual a dividido por meio. X é igual a 50 dividido por meio, que é igual a 100 metros. Então, a medida desse cabo de aço tem que ser igual a 100 metros. Espero ter ajudado vocês na resolução dos exercícios com esses exemplos que eu trouxe nesse vídeo. Até a próxima.